Oi, eu sou Esther e o vídeo de hoje é um pouco diferente. E que bom! Há um tempo eu compartilhei no meu Instagram que nos últimos meses eu tenho feito orações muito mais intencionais, falado com Deus de uma forma muito mais intencional, a respeito de coragem, de experiências particulares e de diversas outras coisas, porque eu particularmente acredito que é assim que a gente estreita laços com o Senhor, com base na honestidade e abrindo o coração mesmo, por mais que Ele já saiba de tudo. E ele tem falado muito comigo por meio da palavra, por meio de textos, por meio da história de outras pessoas inspiradoras que estão na Bíblia. E hoje eu queria compartilhar um pouco sobre essa questão de experiências e uma história particular na Bíblia que me ensinou muito sobre como as nossas experiências de fé precisam ser particulares, individuais, extremamente pessoais, porque é por meio disso que nós vamos sair do patamar dos ouvidos que ouvem e vamos adentrar naquele dos olhos que veem. E a história que me instigou a pensar sobre isso e me ensinou muito sobre a importância da busca pessoal pelas nossas experiências individuais de fé com o Senhor foi a história da rainha de Sabá. Ela é mencionada na Bíblia em dois momentos. Pela primeira vez, em 1 Reis, capítulo 10, nos versículos de 1 a 13, que conta toda a sua história, toda a sua aparição, quando ela foi conhecer o rei Salomão, porque ela tinha ouvido falar da sabedoria dele e quis ver com os próprios olhos. E por conta disso, dessa postura, ela é mencionada pelo próprio Jesus pela segunda vez, lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 42. Isso me ensinou muito porque mostra sobre como Jesus valoriza a busca individual, como Jesus observa o nosso comportamento realmente de busca e vontade de conhecer e estar perto dele. A rainha de Sabá era rainha de um reino muito próspero, ela tinha toda a comodidade nas mãos. Ela podia ter mandado seus servos com as perguntas que ela queria fazer e receber a resposta nas próprias mãos. Mas ela escolheu ir. Ela escolheu se submeter a uma viagem difícil, eu já vou contar por quê, a sair da sua zona de conforto, do seu reino, do seu trono, de todo o seu poder, para ver com seus próprios olhos, para ter a sua experiência individual. E é isso, às vezes, que pode estar faltando para a gente hoje em dia trazendo, pode estar faltando para mim, sabe? Ouvir os outros contar é muito bom, faz com que a gente acredite, realmente permite que a gente acredite nas maravilhas do Senhor. Mas experienciar, viver na própria pele, na nossa própria vida, é fora do normal. É um nível totalmente diferente de intimidade. E a história da rainha de Sabá ensina muito sobre isso. Sabá era um reino muito próspero e era recluso porque era um lugar de difícil acesso. Fica mais ou menos na região que hoje é conhecida como o atual Iêmen, e é um reino que não foi conquistado por ninguém. Esse difícil acesso é um dos motivos disso. Porque pelo mar era um caminho extenso, cheio de recifes de corais e que não tinha portos para que os navios atracassem ao longo da viagem para se reabastecer, para o pessoal descansar, enfim. E pela terra também era um caminho extenso e cheio de bandidos. Então o banditismo era muito forte, era muito perigoso por qualquer lado que as pessoas escolhessem chegar até Sabá. E por conta disso se tornou um reino recluso, e recluso no sentido de que também não foi conquistado por ninguém. Em uma época que era muito comum as disputas por territórios, Sabá não foi conquistada pelos gregos, pelos egípcios, pelos romanos, pelos assírios, não. Eles escolheram fazer negócio com Sabá. Era um reino que era um ponto comercial muito importante, mas independente. Não foi conquistado e não foi submetido a ninguém. E a rainha de Sabá era a rainha regente, ou seja, a chefe política deste povo. Em uma época que também era muito comum que as rainhas que existiam fossem as rainhas consorte, ou seja, que eram rainhas porque eram casadas com o rei, a rainha de Sabá era a regente, a chefe política, a governante do seu reino. E de acordo com algumas pesquisas, os historiadores falam que Sabá era um reino muito moderno nesse sentido, porque lá as mulheres tinham direitos políticos, direitos religiosos, direitos militares e viviam quase que em pé de igualdade com os homens. Então a rainha de Sabá, uma mulher próspera, poderosa, governante de um reino igualmente importante, considerado moderno, podia mandar os seus servos para poder fazer as perguntas que ela quisesse e receber nas próprias mãos, mas ela escolheu sair da sua zona de conforto, passar por um caminho longo e difícil. E eu imagino, particularmente pensando, que ela tenha ido pela terra, porque aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 10, conta que quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Então, como fala dos camelos, eu imagino que ela tenha ido pela terra.
Então pensa, um caminho muito longo, cheio de bandidos, uma rainha se submetendo a tudo isso para ter uma experiência particular, para ver com os próprios olhos e ouvir com os próprios ouvidos a sabedoria de um homem que atribuía isso tudo a um Deus único. Eu fico pensando na coragem, no desejo, na disposição dessa mulher de buscar ela mesma, de viver ela mesma, algo que para ela parecia ser tão grandioso, uma sabedoria tão fora do comum, como era a sabedoria de Salomão naquela época, como era a fama dele naquela época. Isso me ensina muito sobre como às vezes a nossa busca, trazendo para mim, como às vezes a minha busca é pouca nesse sentido. Às vezes a gente se deixa levar e acha que é suficiente ouvir das maravilhas por meio das bocas dos pastores, dos pregadores, das pregadoras, ouvir milagres que outras pessoas viveram, e de fato isso é muito importante, é maravilhoso, a gente se alegra em ver as pessoas tendo experiências maravilhosas com o Senhor, mas e nós? E as nossas próprias experiências? E como Deus quer falar com a gente? Contando agora experiência particular. Por muito tempo eu falava, mãe, ora por mim por isso, mãe, ora por mim por aquilo, mãe, ora por mim por aquilo outro. Mas chegou um momento muito específico que eu falei assim, não mais. É claro que a oração da mãe é muito importante, mãe continua orando por mim. Mas Senhor, eu quero eu mesma viver, eu quero eu mesma buscar, eu quero eu mesma sentir. Eu não quero que a minha fé seja condicionada a ser a fé do Deus da minha mãe, não, o Senhor é o meu Deus. Eu quero que a minha fé também seja condicionada pelas minhas experiências. O Senhor rasgou o véu, o Senhor desceu, é vivo, e o Senhor fala com a gente diretamente, então fala comigo. Por meio de sonhos, por meio da palavra, 99,9% das vezes, eu particularmente acredito que Deus vai falar com a gente por meio da palavra, ou por meio de sonhos, ou por meio de outras pessoas. Eu acredito nisso, que Deus fala com a gente por intermédio de vários caminhos, de várias formas. Então a gente tem que buscar. Assim como a rainha de Sabá escolheu deixar sua zona de conforto, ela escolheu deixar de ouvir falar, mas escolheu ver com os próprios olhos. Assim eu acredito que nós precisamos fazer. É assim que eu acredito que a busca individual, que a experiência particular demonstra sua importância. Ela fortalece, a gente se abastece direto da fonte. E eu particularmente penso que isso traz uma mudança em todas as áreas da nossa vida. Muda a forma como a gente enxerga as situações, porque eu penso que a gente vê com muito mais confiança de que Deus pode mudar aquele quadro, pode abrir a nossa mente para ver tudo de um jeito novo, soluções que a gente nem imaginou que existiam. Muda a forma como a gente lê a palavra, porque a gente lê com muito mais clareza, a gente lê encontrando resposta para as perguntas que a gente fez, que a gente achou que tinham ficado ao vento. Muda a forma como a gente fala, porque a gente fala com autoridade daquilo que a gente viveu. É isso que a experiência faz. E é isso que a experiência individual, a busca pessoal pelo Senhor faz. E às vezes a gente ouve falar e às vezes até duvida também das coisas grandiosas que Ele faz. Mas quando a gente vive, toda dúvida cai por terra, porque a gente sentiu na pele. A gente viu o que Ele é capaz de fazer. A própria rainha de Sabá disse isso aqui no capítulo 10 de 1 Reis, a partir do versículo 6, diz o seguinte: E disse ao rei, é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. E é isso que é a experiência particular com o Senhor. A gente ouve, mas quando a gente vive, a gente presta atenção que o que a gente ouviu não é nem a metade da grandiosidade do que Ele é capaz de fazer. E isso faz com que a gente vá criando uma intimidade com Jesus, ao ponto dele ficar se lembrando de nós nessas situações. Quando a gente vai lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 42, Jesus disse o seguinte: A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ali estava Jesus, com certeza maior do que Salomão. E a geração que estava com ele estava renegando, estava condenando, estava duvidando. E a rainha de Sabá, que tinha que se mover lá dos confins da terra, ela se deslocou disso tudo para ir ouvir um homem. E nós temos acesso direto a quem aquele homem buscava, a quem aquele homem atribuía a sua sabedoria. Então a busca particular, a busca individual, a história da rainha de Sabá me ensina muito sobre isso, sobre a grandiosidade das experiências próprias, sobre o quanto a gente realmente se dispor a ouvir a voz de Deus faz com que a gente saia daquele campo de ouvir falar
para entrar no campo dos olhos que vem. Eu quis compartilhar isso aqui porque é o que Deus tem me movido a compartilhar. Eu sempre falei, Senhor, usa aquilo que o Senhor colocou de bom em mim para que eu fale da palavra do Senhor. E assim Ele tem feito. Eu gosto muito de falar, gosto muito de me comunicar, já falei de tanta coisa. Mas uma coisa, Deus falou comigo muito em particular. Ele falou assim, você fala de tanta coisa. Você fala dos seus gostos, você fala de moda, disso, daquilo. Por que você não fala de mim? E eu falei, Senhor, eis-me aqui. E por isso eu tô aqui compartilhando isso. No ano passado, no meu aniversário de 23 anos, eu fiz uma oração. E eu pedi, Senhor, que não me doa deixar ir aquilo que o Senhor pediu para que eu abra mão. E que eu me apaixone por aquilo que o Senhor tem para mim, por aquilo que o Senhor tem como teu propósito na minha vida. E é isso que tem acontecido. E sempre que Ele falar comigo, como Ele tem falado, eu espero trazer e compartilhar. Porque eu acredito que quando Ele nos incomoda, quando Ele fala com a gente, assim como na escola, a pergunta do outro pode ser a dúvida de muitos, a nossa experiência particular também pode servir para que outras pessoas se inspirem e se instiguem a terem as suas também, assim como eu fui instigada pela experiência e pela história da Rainha de Sabá.